Let me tell you. You my little boo thing. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Frutuoso Cast, nosso podcast para falar sobre gestão, empreendedorismo, inovação, mercado e assuntos diversos, dos mais variados, você encontra aqui no nosso canal. Eu sou André Frutuoso, apresentador, host desse podcast, e quero dizer que é um grande prazer ter a sua audiência aqui conosco, você aqui abrilhantando o nosso trabalho. Se você ainda não se inscreveu, ia dizer se matriculou, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, ative o sininho para você ser lembrado toda vez que tiver vídeo novo aqui no Frutuoso Cast, tá bom? Bom, hoje a estrela do dia, eu sempre costumo dizer que nós temos duas estrelas aqui no podcast. Um é o nosso convidado e o outro sou eu, não, é você, nosso telespectador. Mas a estrela de hoje, ela é doutora Fernanda Rezende. Ela é formada em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco. Antes de se formar em Direito, ela foi durante muitos anos professora de inglês do curso IASE e do CNA. Trabalhou na SESC, na Faculdade de Direito de Caruaru, na Faculdade dos Guararapes e na Faculdade Metropolitana. Fundou e coordenou os núcleos de prática jurídica nas faculdades Universo e Uninabuco, em Recife. Ela tem orgulho de dizer, e realmente é para se orgulhar mesmo, que ela já formou 3.000 bacharéis no estado de Pernambuco. O seu trabalho como professora já lhe rendeu uma medalha de mérito Vidal de Negreiros, concedida pela Câmara de Jaboatão dos Guararapes, e o título de cidadã petrolinense da Câmara dos Vereadores de Petrolina. Com o objetivo de atualizar os advogados após a pandemia, a professora Fernanda Rezende assumiu dezenas de turmas de pós-graduação e cursos de extensão através da Escola Superior da Advocacia de Pernambuco, tendo ministrado aulas para advogados em todas as subseções da OAB Pernambuco. Conosco aqui hoje, professora Fernanda Rezende, muito prazer em estar aqui no Frutuoso Cast. Ai, a honra é toda minha. Estou muito feliz de participar, né, de ser uma das primeiras entrevistadas aqui desse canal. Já estou seguindo no YouTube com certeza e recomendo, gente, porque como é bom a gente aprender com essa experiência de pessoas, né, que já estão há tanto tempo na advocacia, que já estão há tanto tempo no empreendedorismo. Estou aqui ao lado de um grande líder que, sem dúvida alguma, é um exemplo para você que está iniciando aí a advocacia, a pessoa que começou do zero e que hoje está aí liderando um escritório de referência do estado de Pernambuco. Então, é isso, sem dúvida, que a gente precisa aprender. Como é que ele chegou aí, né? Então, você tem essa oportunidade desse aprendizado através do canal. Parabéns pelo projeto, André. Obrigado, Fernanda. Obrigado e obrigado pela sua vinda. Eu testemunhei aqui, viu, pessoal? Fernanda, para estar aqui foi difícil, viu? A agenda concorrida, puxada, apertada. Puxou para cá, puxou para lá, mas está aqui nos prestigiando e prestigiando a você, que vai retribuir esse prestígio com a sua curtida aqui nesse vídeo. Fernanda, conta pra gente, você antes então de entrar na advocacia, você era professora de inglês. Rapaz, eu vou te contar. Eu acho que, assim, desde que eu me entendo por gente, eu era professora. Porque eu já começava dando uma aula de matemática. Sabe como é daquele pessoal que ajuda dentro dos colegas de sala de aula? E aí eu tive, sim, essa oportunidade de dar aula para crianças, como professora de inglês. Eu tive a oportunidade de morar na Inglaterra. E então, dei aula mesmo, carteira assinada, para provar a você que dei aula em vários cursos de inglês aqui. Então, quando eu comecei a faculdade de Direito, André, foi muito natural eu passar para ser monitora, né? Tive grandes professoras, a professora Miriam de Sá Pereira, que era uma inspiração, assim, idolatrava ela. E tive a oportunidade de ser monitora de grandes magistrados, inclusive, né? Professor Francisco Alves, professor Hélio Ourem, que era um professor de tributário na Unicap, e eu fui monitora deles, sim. Então, assim, o ensino veio da minha mãe, né? Ela é professora da Universidade Estadual de Pernambuco e acabou que foi essa carreira que me propiciou aí ser conhecida até no estado de Pernambuco. Sim, sim. E aí você resolveu virar a chave para a advocacia. Como é que foi essa transição? O que é que se deu para que você
virasse essa chave para a advocacia? Então, o começo da carreira do advogado é muito difícil. Eu sou a primeira advogada da família. Então, para ser bem realista, meu amigo, quando eu comecei, eu passei os primeiros 6 meses, aluguei um escritório, que era um vão, só tinha a mesa, a cadeira, impressora e computador, era isso, era um vão. E depois de 6 meses, os únicos clientes que eu tinha era o porteiro do prédio e o garagista do prédio. 6 meses de advocacia e eram os clientes que a gente tinha, 2 reclamações trabalhistas. Então, assim, é muito difícil, viu? Viajei para São Paulo, fui lá para tentar contratar escritórios de advocacia. Para contratar para quê? Isso era para dizer que eu queria contratar escritórios em advocacia para poder conhecer todos os escritórios da Avenida Paulista. Então, liguei para os escritórios e dizia assim: olha, o escritório da Rede Globo, do SBT. Disse, pois não, estamos precisando de um correspondente em São Paulo. Naquela época, né, não tinha internet, audiência virtual, nada disso. Então, eu fui lá, passei quase um mês visitando todos os escritórios da Avenida Paulista Olha aí. para contratar os escritórios. Desde que, qual era o objetivo? Falar do meu escritório de advocacia, Ser conhecida por eles. ser conhecida por eles, para que eles me contratassem como correspondente deles em Pernambuco. Que Mas aí eu não. estratégia, viu? Que estratégia. Olha, você é artista, viu? Que estratégia maravilhosa. E foi assim que eu peguei o primeiro escritório para ser correspondente aqui em Recife, de um escritório de advocacia em São Paulo. E fiz esse investimento, era muito engraçado, porque a gente chegava nos lugares de metrô, né, na Avenida Paulista, você chega de metrô em qualquer lugar, e assim, ai, meu táxi está chegando, entendeu? Eu vou pro hotel. Nada disso, né? Não tinha nada, é muito difícil. Mas, só que, apesar de conseguir essa correspondência, depois de 3 anos de muita luta, eu tive a oportunidade de dar aula numa faculdade. Foi quando eu comecei a sala de aula. E aí eu me apaixonei. E comecei a ganhar muito dinheiro dando aula. Muito mais dinheiro do que eu ganhava na advocacia. E aí passei 15 anos dando aula de graduação, Caruaru, Jaboatão, Recife. faculdades. Isso, em faculdade. Mas, Fernanda, olha que estratégia mais criativa, viu? Você tá de parabéns. Veja que Fernanda inovou, porque eu nunca vi ninguém fazendo isso. Fernanda foi para os escritórios de São Paulo, Isso. supostamente contratar para ficar conhecida por eles e ser contratada, e funcionou. Você E foi funcionou. contratada. E funcionou. Então, gente, quando você começa, você não tem nada. Sim. A gente sabe disso. A não ser que você venha de uma família, etc., que não é a realidade, Sim, né, sim. da esmagadora maioria dos Sim, advogados. sim, sim. Então, de fato, foi muito interessante conhecer esses escritórios que a gente vê nos filmes. Que você entra, tem aquelas mesas gigantescas assim, Sim. escritórios de 3 andares da Avenida Paulista. E eu chegava lá e disse, não, nós temos uma pessoa jurídica que tem várias execuções aqui em São Paulo e nós estamos fazendo uma cotação de escritório de advocacia, queríamos saber qual é o preço. A gente criou a pessoa jurídica, eu e minha sócia, né? Aham. Criamos a pessoa jurídica, criamos o cliente e fomos lá para dizer que a gente queria fazer uma cotação. E nesse meio tempo a gente dizia o que a gente fazia e Aham. E, nos tornamos e correspondentes. ficava ali à disposição para eventualmente ter um match ali inverso, né? Isso. Perfeito. Fernanda, e aí você, caminhando, né, como professora, você concorreu e quase chegou à vice-presidência da OAB na chapa de Almir Reis. Sim. Como é que foi essa jornada? O que é que te levou a ir para esse pleito de disputar uma presidência da OAB, que é algo magnânimo, né? É uma disputa, imagino eu, você disputa com forças gigantescas. Como é que foi isso, Fernanda? Então, primeiro eu tive a oportunidade de fazer parte de um braço da OAB, que é a ESA, né? Certo. Então, a Escola Superior da Advocacia, ela tem um compromisso, deve ter um compromisso com a atualização contínua dos advogados. Sim. E nesta época em que eu dei aula nas 20 sessões que existiam, né, nas 20 subseções, André, a gente ia de carro, né, para a grande maioria não existia avião, né, exceto Petrolina, mas a gente não tinha avião para o interior do estado. Então, assim, eram horas de viagem, por exemplo. Para eu dar uma aula em Araripina, eu perdia todo o fim de semana. Então, pouquíssimos professores queriam ir para Araripina. E aí eu falo de Araripina porque é uma paixão minha muito grande, eu acho que é quase minha segunda casa, porque dentro de uma sala
Lá em Araripina, eu dei aula para 107 advogados. Nossa. Para você ver a carência. Via gente do Piauí, porque Araripina fica ali no finalzinho. Sim. Então, via gente do Piauí, via gente do Ceará, para ter aula dentro ali daquela sala. E aí eu pude conhecer mais de perto a realidade da advocacia do interior do estado. Então, é lastimável dizer hoje aqui para você o quão precarizada nos últimos anos vem sendo a nossa advocacia de uma maneira geral. Mas o interior do estado sofre muito mais porque a gente tem um judiciário muito enxuto dentro do interior. Então, normalmente você tem aquele 1 ou 2 juízes, que chamam ali na comarca, quando não é aquele juiz, vamos dar um exemplo, Santa Maria da Boa Vista, que é o magistrado da Vara da Fazenda de Petrolina, que tem 18 mil processos, e que é ali, e que dá um dia dentro de Santa Maria da Boa Vista. Então, a advocacia ali, do Vale do São Francisco, por exemplo, fica sujeita àquele único dia para poder despachar tudo. Então, é humanamente impossível. Imagino. Humanamente impossível. E se você, por qualquer razão, for um desafeto, acabou sua vida, acabou sua advocacia. Imagino. Né? A advocacia do interior, ela é mais ingrata, né, com um advogado, né? Os advogados são verdadeiros heróis. Imagino. Mas hoje, infelizmente, eu tive essa época, vamos dizer assim, um pouco mais áurea, que a nossa estrutura da OAB investiu na qualificação. Eu vou te dar um exemplo, tá, André? A gente hoje tem... Vou dar um exemplo, dois exemplos. A gente tem hoje núcleos especializados em saúde. Se você é um advogado que milita nessa área que está muito em alta, planos de saúde, cirurgias, certo? Seja pelo SUS ou pela empresa privada. O magistrado que recebe a sua petição na área de saúde, ele tem um núcleo de apoio do tribunal, um núcleo de apoio técnico com uma equipe multidisciplinar para avaliar, por exemplo, se aquele medicamento que você solicitou numa liminar é realmente eficaz. Ele não fica à mercê de ser um magistrado que atua na área eleitoral, criminal, de família e de saúde. Ele tem um apoio técnico para isso. Recentemente, o Tribunal de Justiça da Paraíba lançou esse núcleo. Aqui em Pernambuco, nós já temos. A Justiça do Trabalho, aqui o nosso TRT6, lançou este ano 2023, 3 núcleos de justiça 4.0. A gente vai ter um magistrado responsável só para a realização de audiências, outro núcleo só para a realização de sentenças. Veja que vai ser aquele magistrado especializado nisso. Especializado. E você, advogado que está aí me ouvindo, você tem esse apoio da sua OAB? Porque o que eu penso para a OAB é um balcão de serviços para o advogado. Sim. Veja, o CNJ, depois de anos, de muitos embates, lançou em 2023 a perspectiva de gênero dos julgamentos. Por quê? Porque a magistratura, gente, não é obrigada a saber de tudo. Verdade. Não tem como mesmo. Você fez o concurso ali há anos atrás, certo? Estudou tudo. Quando você vai para uma comarca do interior, que você tem que dar sentença em todas as áreas, não tem como o magistrado saber. Então, ele precisa desse apoio. Ele tem um núcleo para a área de saúde, se chegar uma demanda de saúde. Ele tem hoje um protocolo de julgamento de perspectivas de gênero, dando um norte para ele de como ele deve julgar aquelas matérias, até de como ele deve fazer perguntas numa audiência. Isso é uma questão, Fernanda, até do equilíbrio que tem o Estatuto da OAB entre advogados e magistrados. E isso que você está dizendo equilibra esse jogo, né? Não deixa o magistrado tão vanguardista e o advogado do interior tão lá atrás da magistratura, né? Sim, mas eu mencionei o advogado do interior por conta dessa relação judiciário, né, que é precária, mais precária no interior. Mas o advogado daqui precisa também se atualizar, se capacitar. Sim. Então, puxa vida, por que não a gente ter, por exemplo, um balcão de petições dentro do site da OAB? Sim. Menino, não vamos não tem. Não temos. Porque a gente tem que ir para o Jus Brasil ou qualquer outra ferramenta paga. Se a gente poderia ter um banco de petições, um banco de jurisprudência dentro ali do site da sua OAB. Gente, a OAB pode ser muito mais. Ela precisa prestar esse serviço. O judiciário está na frente. A gente está aqui
nesses últimos dias, vendo, então, núcleo de apoio de saúde, magistratura que vai ter apoio para realização de audiências, para sentença para execução. A gente tem a magistratura que está aí na vanguarda da inteligência, do uso da inteligência artificial. Sim. E cadê a nossa OAB nos apoiando com o uso da inteligência artificial? Aí a gente vai lá, se forma e ganha um token. É isso, é tudo que você tem de apoio. Receber um token, você vai para onde que é esse token, meu filho? Porque você precisa hoje ser um multi-advogado, dominar diversas áreas. E enquanto o judiciário está dando todo o suporte para a magistratura, a gente não tem esse suporte de uma OAB milionária, dessa instituição que é uma instituição da cidadania, mas que precisa ser, antes de tudo, a instituição de defesa do advogado. Então, eu, como professora, sinto o quanto muda a vida de um advogado quando ele se capacita, quando ele se atualiza. E é aí que eu vejo um dos grandes, né, uns grandes diferenciais de quem... Sabe aquela coisa quando você tem um problema, André? Que você diz assim, meu Deus, eu tô vendo aquela família ali com um problema. E quem tá de fora sabe tudo como resolver. Uhum. É mais ou menos isso. A gente tá aqui do lado de fora, vendo tudo que precisa ser feito, que pode ser feito. E que quem tá lá dentro há tantos anos não consegue mais enxergar. O advogado, Fernanda, ele é o esteio da sociedade. Então, ele, como a defesa da sociedade, como o defensor mor do cidadão, ele precisa ter costas largas, vamos chamar assim, né? Ter instituições que o amparem, que o deixem mais protegido. Esse tema realmente é um tema bastante polêmico, viu, Fernanda? Fernanda, deixa eu mudar aqui de assunto com você e lhe perguntar sobre sua atuação digital. Você hoje é uma das grandes advogadas de Pernambuco no digital. E a gente costuma dizer aqui para a nossa audiência, o advogado, nós somos muito assistidos por advogados e também por estudantes de direito que serão os futuros advogados. E a gente costuma dizer aqui, Fernanda, que aquele profissional que ele não abrir o olho para vir para o digital, ele corre o risco de ser um profissional natimorto, porque o mundo hoje está aqui no iPhone. Meu iPhone está ali com as meninas. E o mundo hoje é digital. Só que você já anteveu isso há muitos anos atrás e já começou primeiro. Qual é a tua visão hoje do advogado com as mídias sociais? Puxa vida, você tocou num ponto de inflexão para a advocacia. Repito, estamos hoje num judiciário que está se tornando um balcão de serviços. O judiciário está hoje em todos os lugares e você, enquanto advogado, precisa estar também. Nós estamos hoje aqui em Pernambuco e o advogado que está iniciando a carreira não vai precisar mais se limitar, André, a advogar para os clientes residentes em Pernambuco. Sim. Então, você hoje já recebe, eu tenho certeza que se você abre o seu Instagram, você recebe propagandas de advogados de São Paulo, do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul. Todo dia. Esta é uma realidade. Então, a nossa advocacia hoje está com esse leque. Eu posso hoje advogar em qualquer lugar do país. Eu posso ter clientes, né, prospectar clientes de qualquer lugar do país. E isso a jovem advocacia está dando, assim, um show. Veja o quanto a nossa OAB, e aí eu falo da OAB nacional, está atrasada. Uma OAB que está vivendo no século XIX. Então, essa perspectiva de você não poder patrocinar os seus vídeos, essa perspectiva de você não poder prospectar, não tenha dúvidas, isso é o uso dos grandes escritórios de advocacia que tem medo de você, jovem advogado, iniciar sua carreira, porque você hoje é um grande concorrente no digital. Do mesmo jeito que uma pessoa começa no Instagram hoje, lá no sertão, no alto sertão, e tem 1 milhão de seguidores, você também pode ter seus 1 milhão de clientes. Então, está mais do que na hora da gente tirar essa OAB do século XIX e trazer ela para essa modernidade. Com o uso de inteligência artificial, com a possibilidade de divulgação dos seus serviços, e de que as pessoas que se dedicam, que estudam, que são boas no que fazem, se sobressaírem. Olha, a Fernanda Rezende faz aqui um alerta que eu já ouvi muito especialista falar a mesma coisa, que essa barreira de patrocínio é como se fosse ali uma cláusula de reserva de mercado para que... É uma questão muito simples, pessoal. Hoje, o jovem advogado,
ele pode concorrer hoje com um grande escritório de advocacia, simplesmente ao postar seu vídeo e ao alcançar tantas pessoas quanto um grande escritório de advocacia alcançaria. Então, Fernanda, eu concordo com você. Eu acho que o patrocínio, como médicos fazem, engenheiros fazem, O Conselho Federal de Medicina de está na medicina, frente da OAB. Está demais, muito mais demais. na frente. Agora você já pode colocar o antes e depois. Claro, gente, que a gente nunca, jamais vai poder prometer resultados. Isso, de fato, é uma promessa que poderia ser feita numa revista, num e-mail, né, num Instagram, e que tem que ser vedada. Obviamente, promessa de resultado a gente não pode fazer em nenhum meio. Mas atingir, dizer o que você é bom, levar o direito até aos lugares mais Sim, longínquos, sim, distantes, né? Claro, por que não? O indígena ali em Pesqueira tem que ter acesso à informação e vai chegar como para ele? verdade. Né? A pessoa que está fazendo a regulamentação fundiária no sertão vai chegar como através de você, jovem advogado. Então, penso que a gente precisa sim, é aquilo, repito, é aquilo que quem está de fora está vendo acontecer ali e o pessoal que está ali, dentro desse sistema arraigado do século XIX, não consegue mais enxergar. Por isso que a gente precisa dessa oxigenação. E por essa razão que eu me dispus, junto com Almir Reis, lá em 2021, a trazer a nossa OAB de volta para a advocacia militante, né? Essa advocacia que está dia a dia nos balcões virtuais e que essa OAB não está mais enxergando a necessidade que a gente tem dessa proteção. Perfeito. Fernanda, pessoal, estamos aqui hoje com a doutora Fernanda Rezende, professora, advogada, e veja que ela é uma grande entusiasta da advocacia. Fernanda, quem quiser, não estamos ainda no final, viu? Mas quem quiser lhe encontrar, eu sei que você é bem vista aí nas mídias digitais, mas divulga aqui teu Instagram, teu site, onde é que a gente lhe encontra. Quem quiser acompanhar o seu trabalho, deixa aqui com a gente. Ei, gente, eu sou professora de processo civil, né? E faço parte hoje da associação Elas no Processo, uma associação nacional de professores de processo civil, e tenho, assim, essa paixão em compartilhar conhecimento, em que pese ter tido essa grande mudança de vida, quando em 2016 eu larguei a docência e passei a exclusivamente advogar, então eu até me considero uma jovem advogada, para falar bem a verdade, em termos de empreendedorismo, mas eu amo e continuo sempre compartilhando conhecimento, então eu gostaria muito que vocês me seguissem lá no @professora Fernanda Rezende, eu estou no Twitter, estou no YouTube, estou no Instagram, e aí vocês podem falar comigo, ninguém administra minhas redes, eu mesmo falo com você, então vou ter um prazer imenso, inclusive lá você pode acessar meu grupo exclusivo de WhatsApp, então quando você acessar o @professora Fernanda Rezende, você tem um link para entrar no meu grupo de WhatsApp, onde a gente troca experiências diárias, dia a dia da advocacia, custas, recursos, né, e tudo mais. Bom, pessoal, eu quero deixar aqui um depoimento sobre Fernanda. Fernanda é uma exímia professora de processo civil. Meu escritório, quando eu quero especializar meus advogados em algum tema específico, sei lá, agravo para destancar RESP no STJ, eu reúno meus advogados no auditório, contrato a professora Fernanda Rezende, que vai lá e dá um show de processo civil. Não está nem combinado, viu, Fernanda? Mas se você me permitir, estou aqui vendendo aqui a sua docência, que é simplesmente espetacular. Eu já provei e recomendo. Fernanda, vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Você é uma empreendedora, você hoje é a presidente do Sindicato dos Advogados. Você pegou um sindicato que estava inativo e você empreendeu nesse sindicato, você colocou ele para frente, você deu uma nova vida a esse sindicato. Como é que é esse teu trabalho, esse teu empreendedorismo no sindicato, Fernanda? Então, o Sindicato dos Advogados do Estado de Pernambuco, ele tem uma carta sindical registrada no Ministério do Trabalho, Certo. que permite a gente substituir processualmente os advogados, ou seja, independente de filiação, o sindicato, quaisquer que sejam, né, eles têm essa prerrogativa de entrar com ações coletivas em nome da categoria. Então, nós,
assumimos em 2022 a presidência, fomos reeleitos, né, em 2000, Parabéns. e agora a gente está iniciando dia 1 de janeiro de 2024 com 35 diretores espalhados por todo o estado de Pernambuco, e o trabalho é um misto, sabe, André? Da mesma frente que a gente vai ali fiscalizando o funcionamento do judiciário, do Ministério Público, dos delegados, ou seja, dando esse suporte para o advogado autônomo, porque nossa carta sindical é para a defesa do advogado autônomo, a gente também está junto do Ministério do Trabalho, né, nessas relações extremamente fragilizadas. Você veja, se você agora, eu desafio você, pega os grandes escritórios, você vai ver, se você consultar no Cadastro Nacional de Sociedades de Advogados, a gente tem escritórios com 290 sócios. A gente tem escritórios com 520 sócios em Pernambuco. Então fica esse questionamento, será que essas pessoas estão com a McDonald's, que tem todos esses associados, ou que são trabalhadores, né, que estão sem seus direitos ali resguardados e disfarçados? Então essa é uma preocupação. A gente defende o empreendedorismo, a gente quer quanto mais os escritórios sejam maiores, que cresçam, né? A gente acha que é importantíssimo ter parceiros, ter sócios, mas assim, a gente precisa estar fiscalizando e junto para que essa sociedade seja de fato uma sociedade, que todos ganhem, né? E não a gente prejudique e precarize essa relação trabalhista. Então esse é um papel também do nosso sindicato, que hoje tem Instagram, Sindicato da Advocacia PE, tem também o canal no YouTube, né? Tem o site, então você já está convidado a conhecer. E temos várias comissões, né, que estão sendo lançadas aí em 2024 que você pode fazer parte. Ô, Fernanda, o sindicato hoje, você tem ideia de quantos associados, quantos advogados existem hoje no sindicato, filiados? Você tem algum número para a gente... Temos aproximadamente 1.000 filiados. É grande, 1.000 né? filiados. Considerando que eles estavam inativos, Sim, né, sim. em 2022, então, assim, eu acho que foi um número bem razoável de crescimento, principalmente porque eles não estão todos na região metropolitana. Sim, sim. Né? Então, eles estão espalhados por todo o estado de Pernambuco. Nós temos hoje quase 42 mil advogados no estado, ainda muito para crescer, mas eu tenho dúvida que esse próximo triênio vai ser desafiador, mas a gente vai conseguir agregar muitos colegas que pensam que a gente pode ter uma advocacia muito mais fortalecida, né? Através do sindicato, eu estou tendo acesso, André, por exemplo, a informações sobre onde estão sendo realizadas as corregedorias, como funciona o PJE e as atualizações do PJE, do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Estou tendo acesso a todos os magistrados que coordenam as diretorias da Mata Sul, Mata Norte, a diretoria do Agreste, as corregedorias. Então, assim, a gente tem recebido muitas denúncias, naturalmente, né, de pessoas que exercem ilegalmente a profissão. Sim. Enquanto exercício ilegal, essa é uma ação que a gente encaminha para o próprio Ministério Público. Sim, sim. Né? Muitos colegas... Pirataria, né, Fernanda? Isso. Pirataria. Essa ideia também que nos preocupa muito de advocacia predatória. Eu me incomoda demais esse termo, André. Imagina. Porque eu não ouço falar em magistratura predatória. Verdade. Associar profissão a algo tão pejorativo. Sim. Eu não ouço falar, mas todos os dias que eu abro o meu PJE, eu tenho lá sentença tipo A, sentença tipo B. Agora mesmo, o nosso presidente do STF está lançando a inteligência artificial. Então, a gente vai ter modos de sentença. E aí, quando a gente fala do advogado que vai atrás do uso da tecnologia, que consegue ter uma demanda de massa e acessar o máximo de clientes possível, aí a gente rotula com este nome. Então, assim, a preocupação do ilícito, da capacitação de um cliente que ele nunca viu, que isso aí, sem dúvida, seria algo irregular, né? Do que é o empreendedorismo na advocacia. Sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado e eu acho que essa regulamentação ela tem que vir através da nossa OAB. A gente não pode ficar sentado como a gente vê hoje. A magistratura de Pernambuco lançou uma inteligência artificial, um Sebastião da vida, para fiscalizar a advocacia. Isso a gente não pode aceitar. Perfeito. Fernanda, você é uma empreendedora, né? Pegou um sindicato, tirou do zero, deu start e fica como exemplo para a gente, para todos nós advogados. Nós precisamos, na advocacia, sermos empreendedores. E eu quero aproveitar esse espaço, esse gancho do empreendedorismo, para convidar você
para a nossa imersão de gestão na advocacia. Nós temos, Fernando, aqui hoje um produto inédito no Nordeste brasileiro. Não existe esse programa que nós ofertamos ao público, que é um programa para formar advogados como gestores. Nós, advogados, nós temos um grande problema que a gente não aprende gestão na nossa faculdade. Então, a gente não compreende muitas regras de formação de time, formação de equipe, delegar. A gente vê advogados hoje se descabelando para fazer audiência, fazer sustentação, atender cliente, fazer tudo no seu escritório. E tudo isso a gente ensina como fazer através de técnicas reconhecidas internacionalmente. Vamos agora na imersão 2.0 trazer regras e conceitos de Massachusetts, do MIT. Então, esse programa ele está disponível para você, advogado, que quer melhorar a sua gestão. O link está aqui na descrição desse vídeo. Vai ser um grande prazer receber você. Esse programa é um programa muito bacana, viu, Fernando? Não sei se você já ouviu falar da nossa imersão de gestão de escritórios de advocacia. Já ouviu falar? Com certeza, que eu sigo você no Instagram. Gente, isso é muito importante. Como eu disse a vocês, eu tive uma grande dificuldade no início da minha carreira de jovem advogado, né? Eu não sabia nem onde era a OAB. Eu só fui lá para pegar a carteira e pronto. Então, assim, a gente precisa multiplicar projetos como esse seu, André. Essa imersão é essencial. Você veja, eu estou aqui do lado de uma pessoa que começou do zero, que tem 13 anos de experiência aí na advocacia e montou o seu escritório e tem mais de 20 pessoas trabalhando junto com ele. Então, você também pode ter acesso a isso. Claro que você vai atrás de quem sabe fazer. Então, participa do curso, não tenho a menor dúvida. Agora, eu penso, não é, André, que essa multiplicação de conhecimento, e aí como professor eu tenho isso enraizado dentro de mim, que a gente não consegue ser um bom empreendedor sem estudar. E aí eu não estou falando, né, só ler livro, é fazer cursos, seja presencial ou online, participar dessas imersões. Então, vamos atrás de quem já está tendo sucesso, óbvio. É uma pessoa inteligente, né? Uma pessoa inteligente é aquela que vai ali aprender com o que já está dando certo. A gente vê hoje uma mudança totalmente de perspectiva. Vários magistrados deixando a magistratura para serem empreendedores, para serem advogados, meu amigo. Então, hoje, essa mudança de entrar na faculdade para fazer concurso, tá todo mundo com inveja da advocacia, querendo ganhar dinheiro com a advocacia. E eu, sem dúvida, né, preciso me atualizar e seria uma honra participar do seu curso. Ô, Fernanda, está convidadíssimo. Viu? Só fazendo um ajuste aí na informação, a gente não está com 20 pessoas trabalhando conosco, viu? Hoje a gente já está chegando já a 90 pessoas na nossa equipe. Meu Deus do céu, e estamos segurando para ver se a gente chega agora no final do ano até 100 pessoas, porque você sabe que é uma pessoa que chega na equipe, ela precisa de um onboard, precisa de uma integração, não é colocar por colocar, né? A gente precisa de toda uma gestão desse time para a gente fazer. Mas, Fernanda, perfeita as suas palavras, o advogado realmente precisa dessa ajuda e a gente está se propondo aí a fazer esse serviço, esse nobre serviço de ajudar ao advogado pernambucano. E essa turma agora, a gente já está com pessoas vindas agora de outros estados, pessoas vindas de João Pessoa, de Maceió e por aí vai. Vai ser muito bacana. Bom, Fernanda, deixa eu aqui explorar um pouquinho você. Eu quero que você dê um depoimento um pouquinho para a gente. Você faz muita sustentação oral em tribunais superiores, né? Vi lá no seu Instagram, você lá no Supremo, com os ministros do Supremo, mandando ver, defendendo suas teses. Ainda dá um friozinho na barriga, Fernanda, quando você chega para fazer uma sustentação numa corte superior em Brasília? Meu filho, só se a gente não fosse gente. Olha, Ivete Sangalo diz que antes de cantar num show ela sente frio na barriga. E se a gente não sentisse frio na barriga, é porque você não estava ali apaixonado pelo que você faz. O advogado, e aí você perguntou, a gente vem para uma entrevista como essa, fica lembrando de tudo que é importante, que a gente gostaria de compartilhar e tudo. E eu lembro que na infância eu era muito chata, sabe, André? E eu já sabia que de alguma maneira eu ia trabalhar com o judiciário, porque eu era daquela pessoa que jogava queimado e se o meu time dissesse, não tocou em mim não, eu dizia, tocou, eu vi. Eu mesmo sendo ali daquele... Era Ave Maria, ninguém gostava de jogar comigo, porque eu era muito assim, muito certinha. E aí você falou agora de sustentação oral, eu de fato entendo, né, eu vou puxar pro meu peixe, você pode ser
exímio no direito material que você se apaixona, direito tributário, direito médico, né, direito do trabalho. Mas, meu amigo, minha amiga, se você não dominar o processo civil, você não tem êxito, você perde por prescrição, você perde por intempestividade, você perde hoje, né, a mais recente decisão do STJ, por não atacar os fundamentos da decisão recorrida. Então, você não vai levar à justiça ao seu cliente, que é o nosso maior trabalho. De forma que essa capacitação, sustentação, essa experiência que nós temos nos tribunais superiores é um desafio. Eu tremi, meu Deus do céu, eu passei 2, 3 dias sem comer direito, não queria falar com ninguém quando fui fazer a sustentação, mas eu tinha que levar ao Nordeste, eu comecei lá com Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto. Eu vi, belíssimo. Então, assim, é uma oportunidade, e muitos dizem, André, que a sustentação, ela não mudaria, muda. Eu tenho mais de 20 anos de profissão, já fiz diversas sustentações, TRF no pleno. Muda sim. Invista, se você gosta dessa parte, porque às vezes o advogado gosta muito só da parte de redigir, né? Mas se você investe nessa área de falar na oratória, na sustentação, você consegue reverter decisões. Consegue sim. E, Fernanda, eu vou lhe dizer, já sustentei muito e concordo contigo, dá muito frio na barriga, muito nervosismo, encarar ali aqueles magistrados ali olhando para você, esperando de você você tendo que reter a atenção, você precisa usar técnicas de retenção, de fundamentação, é muito difícil. Nós lá no escritório, Fernando, nós atuamos muito com direito bancário. Sim. A gente faz muita revisão de juros de financiamento de veículos, de empréstimos, a gente atua muito, um dos setores, né? Que o escritório hoje é um escritório full service, a gente tem direito bancário, imóveis, securitário e por aí vai. Mas se a gente só se especializar no direito bancário sem o direito processual, não adianta em nada. O direito processual, como você brilhantemente falou, ele é o esteio, ele é a cama para que qualquer outra área do direito possa se acomodar bem. Então, realmente, é primordial para o advogado entender processo civil, entender de processos judiciais, para que ele consiga minimamente mover o direito do cliente dele. Então, eu acho que esse aprendizado está aí disponível para você. Sim. Né? Então, assim, você que está nos assistindo, qualquer pessoa tem condições, é técnica, gente. Então, que tal investir você falou de empreendedorismo, perguntou muito sobre isso. A gente precisa, na nossa programação, agora que está chegando o recesso, e aí eu vou dar experiência prática, é o momento que eu tiro para investir no escritório. Graças a Deus, né, que a gente conseguiu alterar o CPC para ter esse recesso. Então, não é só um momento de férias que você pode tirar aí 5, 10 dias, mas você vai ter pelo menos 15 dias para analisar qual o sistema de gestão que você está usando para controlar seus prazos, para redigir suas peças e que curso você vai fazer. Então, você tem aí 10 dias. Não, esse ano eu vou investir em sustentação oral. Esse ano eu vou investir em recursos. Sim. Vamos fazer curso. Sim. Porque o êxito da gente é diretamente proporcional à nossa capacitação. E eu acredito muito que a gente pode empreender, crescer na advocacia e não necessariamente em números de parceiros, em números de advogados, né? A gente tem vários escritórios boutiques que são 2 sócios e com parceiros no Brasil todo. Perfeito. Então, isso está ao seu alcance, acredite. Perfeito. Olha aí, pessoal, quero aproveitar aqui, já estamos chegando ao final, já vou entrar no nosso ritual de finalização, mas antes, quero lembrar você de curtir esse nosso episódio mais do que especial com a doutora Fernanda Rezende. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Se você ainda não curtiu, curta, compartilhe e ative o sininho para sempre a plataforma estar mandando para você. Nós temos vídeos novos toda terça-feira no nosso canal. Fernanda, estamos chegando ao final. Passou rápido, viu? Vamos aqui agora para o nosso ritual de finalização, em que a gente tem um bate-bola, onde a gente faz algumas perguntas mais rápidas e você faz algumas respostas de acordo com o que você tiver em mente aí, de acordo com os seus gostos pessoais, tá? Vamos lá, Fernanda Rezende, prato favorito. Isso é Marília Gabriela. Marília Gabriela. Certo. Eita, meu Deus do céu, tripa. Tripa? Bode. Sério?
Coisa boa. Advogada raiz é outro naipe, né? Puxada. Puxado. Fernanda, um livro. Pode ser por fase, porque assim, a infância, Pequeno Príncipe, adolescência, Agatha Christie, é, durante o curso de Direito, A Luta pelo Direito, Rudolf von Jhering, Os Exploradores das Cavernas, Sim. tem que ler, né? E O Processo de Franz Kafka, dos 30 aos 40, todos que falavam sobre feminismo, né? O Segundo Sexo, sem dúvida, é um livro que para toda mulher tem que ler. Então, assim, por fase. Perfeito. Um show. Fernanda, um sonho que você já realizou na sua vida. Ser professora, ser advogada e ter 3 filhos. Bacana. Era um sonho, sempre pensei nisso, ter 3 filhos. E você tinha um sonho de ser professora também? Sim, desde a infância. Ser professora é algo que eu não estou, eu sou. Sempre, em todos os momentos, qualquer pessoa que fala comigo vai perceber que eu sou professora. Perfeito. Fernanda, um sonho que você ainda quer realizar. Ser uma mola propulsora para a gente ter um país melhor. Nós somos um país de primeiro mundo, é assim que eu penso. Nós somos um país de primeiro mundo, a gente só falta bem pouquinho para chegar lá. E eu quero fazer parte dessa mudança, dessa história. Perfeito, Fernanda. Eu diria, Fernanda, que, se você me permitir, que você já está fazendo, viu? Você já ajuda muito a advocacia, você é uma grande empreendedora e esse sonho aqui a se realizar, ele está mais próximo aí, porque você realmente tem ajudado muito a vida da gente. 3 pessoas que são referências para a professora Fernanda Rezende. Pode ser pessoas que já faleceram, pode ser pessoas que a gente eventualmente não conhece. Quem são 3 referências, Fernanda, que você diz assim, não, essa pessoa para mim é uma referência? Que pergunta, hein? Se não tiver 3 também, pode dizer uma, enfim, um familiar, uma pessoa, um amigo próximo, não sei. Sim, nós temos mulheres muito importantes, né? Acho que Michelle Obama foi um grande marco, aí, um grande referencial. Pena que ainda não tiveram uma mulher presidente como nós, veja. A minha mãe. Meu Deus, essa pergunta é muito difícil, né? São tantas referências que a gente guarda na vida, né? A minha professora Miriam de Sapereiro, acho que foi uma grande referência, enfim. Perfeito. Fernanda, um arrependimento? Esse bate-bola vai ser mais demorado do que eu pensava, né? Ave Maria, minha gente! Uma coisa que você eventualmente fez e disse, olha, isso aqui pode ser na área de gestão, na área de empreendedorismo, olha, isso aqui eu não faria. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo meu, Fernanda. Antes de fazer direito, eu fiz licenciatura em História. E eu fui ser professor de História, entrei na sala de aula, dei aula de História. Dar aula também é um grande prazer que eu tenho. Eu adoro a docência, eu tenho também essa veia. E um dos meus arrependimentos é que eu deixei o curso de História para fazer Direito, faltando 1 ano para me formar. Então, hoje eu não sou formado em História. Eu cursei a licenciatura, mas não concluí. É um arrependimento que me veio aqui em mente. E é um exemplo de arrependimento. Você tem algum arrependimento que você poderia ter feito na sua vida? Mas sabe o que acontece? Eu sou meio feito Ariana Suassuna, né? Sou esperançoso. Então, assim, é porque eu tenho muito em mente que todos esses momentos que a gente viveu fazem parte dessa construção, né? Então, eu acredito de fato que o que a gente vive propulsiona as pessoas que nós fazemos hoje. Então, não sou muito de guardar arrependimentos, não. Perfeito. Fernanda, caminhando aqui para o nosso momento derradeiro, tem um livro de Flávio Augusto, que eu gosto muito. Flávio Augusto é um dos grandes empreendedores do Brasil. E ele tem um livro chamado Ponto de Inflexão, em que ele aborda um ponto da vida dele, que foi uma virada de chave, uma mudança para que ele esteja onde hoje onde ele está. Ele é um dos grandes empreendedores, tem time de futebol nos Estados Unidos, empresas nacionais. Existe algum ponto de inflexão na vida de Fernanda Rezende, ponto este
que fez com que Fernanda chegasse aonde Fernanda está aqui hoje, uma grande Sem advogada? dúvida, sem dúvida. Eu fui professora durante muitos anos, como eu te disse. Foram 8 anos na SES de Caruaru, perdão, uns 5 anos na SES de Caruaru, uns 8 na Faculdade dos Guararapes, uns 5 na Metropolitana, e eu fui demitida 3 vezes. Então a gente fala muito nos fracassos de Steve Jobs, de Bill Gates, de não sei quem que chegou até aí. Então é isso, eu fracassei muitas vezes. Por que eu digo isso? Porque eu estava investindo meu tempo, minha juventude, me dedicando a uma pessoa jurídica que pertencia a outra pessoa. Então, depois de ser demitida 3 vezes, eu disse, agora eu vou ser dona do meu negócio. Chegou no momento ali que eu disse, ou eu vou ser dona do meu negócio, ou eu vou, mais uma vez, daqui a 5 anos, ser demitida de novo. Então, em 2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, eu cheguei para o meu marido e disse, ou a gente ganha dinheiro agora, meu filho, ou eu não ganho mais nunca na vida. Pedi demissão da faculdade, que era uma certa estabilidade, de qualquer maneira, né? Aquele fixo por mês, e disse, pronto, vou investir na advocacia e nos cursos de extensão. Então, por isso que eu te digo, eu acho que sou uma jovem advogada, sou entusiasta da advocacia hoje, vivo e tenho orgulho de dizer que vivo, sobrevivo e mantenho toda a minha família da advocacia. Parabéns, Fernanda. Que bonito, viu? Que depoimento forte, impactante, viu? Parabéns. Bom, Fernanda, chegamos ao final do nosso podcast, do Frutuoso Cast. Nós encerramos aqui, quem encerra o Frutuoso Cast é a estrela do podcast, que é o meu convidado. Então, Fernanda, eu vou te passar a palavra e queria que você encerrasse com uma mensagem para esse projeto, Frutuoso Cast, que é um projeto que está nascendo agora, e queria que você encerrasse com a mensagem que você quiser dizer para o nosso público em geral. Mas antes de lhe passar a palavra para que você faça o encerramento, eu não posso deixar de registrar aqui, Fernanda, o nosso agradecimento, o meu e de toda a minha equipe que está aqui, por você tão gentilmente vir aqui. Você foi muito simpática, muito atenciosa, nos passou muitos conhecimentos, muitos insights, mostrou uma mensagem de empreendedorismo quando você tirou um sindicato do zero e botou ele para rodar. Então, nós estamos muito felizes em ter você aqui. Muito obrigado, seja muito bem-vinda. Você é sempre bem-vinda aqui na nossa casa. Eu que agradeço. Eu gostaria muito de passar essa mensagem de esperança. Eu tenho 3 filhos e isso me move diariamente para construir um estado melhor, um país melhor. Eu acredito no Brasil, eu acredito no estado de Pernambuco, na nossa força transformadora e de que cada um faz dentro do seu papel, da sua profissão, uma mudança. Então, eu estou muito entusiasmada, meu coração está cheio de alegria. Vamos para um ano eleitoral, é mais uma oportunidade que temos de mudança. Mas, assim, eu sou uma apaixonada pelo brasileiro, em especial pelo pernambucano. Então, assim, eu gostaria de deixar a mensagem para quem está triste, para quem está desanimado, que você é parte de mudança das pessoas que estão ao seu redor. Eu me sinto assim e venha junto com a gente, né? Venha construir essa advocacia muito mais fortalecida. E a gente pode fazer isso juntos, acredite. Perfeito. E uma mensagem para esse projeto, o Frutuoso Cast, você quer deixar alguma palavra para esse projeto que está nascendo agora? Eu quero te dizer, André, que a educação é a solução para o que você imaginar de problemas, o feminicídio, o que você imaginar de problemas que a gente vive hoje. A gente precisa trazer a educação para o máximo de brasileiros possível. A educação, ela é emancipadora, ela é libertadora, ela é a vara, né, que você entrega para a pessoa pescar. E você está dando esta vara, você está compartilhando uma coisa muito rara, de você compartilhar com as pessoas esse seu conhecimento, que, a princípio, muitos entenderiam, né, que não deveriam fazê-lo. Seria um pensamento egoísta, porque a gente não cria concorrentes, porque a gente tem um país riquíssimo com clientes para todos os advogados que nós temos. Então, você está de parabéns por compartilhar essa sua experiência. E você que está nos assistindo, participe, inscreva-se no curso de imersão, porque é uma oportunidade rara de você aprender com quem sabe. Muito obrigado. Fernanda Rezende com vocês. Grande abraço, Fernanda. Obrigado mais uma vez, pessoal. Um grande abraço, até a próxima. Um beijo no coração. Cadê o abraço de Abusanja? Eu não quero um abraço assim.
Let me tell you.